Oi, gente, mais uma linda aula aqui no canal. Quero ensinar vocês a fazer essa guirlanda com os nossos coelhos fofinhos, tá? É super tranquilo, ele vem 2 tamanhos no molde, vocês podem montar a guirlanda, ver ela decoradinha assim com esse efeito diferente. Monta com um coelhinho, com 2, tem várias ideias. E também vocês podem usar pra decorar cestinha, tá? Eu usei ele aqui e bordei o rostinho, coisa que na guirlanda eu não fiz. Bonitinho, ele serve de naninha também para as crianças brincarem depois, certo? Aproveitem essa aula, adquiram seu projeto e vem fazer ele comigo. Vamos lá, gente, deixa eu apresentar para vocês o projeto. Quando vocês imprimirem o projeto, ele vai ter a capa colorida, tá? Então, é legal que vocês imprimam a primeira capa, a primeira folha no colorido. Depois tem lista de material, um passo a passo descritivo e o molde propriamente dito. Eu agora adoro deixar assim, ó, mais do que um tamanho para vocês aproveitarem. Então, tem pequeno e o grande, tá? Tem o rabinho aqui também, as orelhinhas do grande, do pequeno, e tem as cenourinhas, que vocês podem fazer e já tem vídeo delas aqui no canal. Gosto de transferir tudo para esse plástico aqui, ó, um acetato mais durinho, para vocês poderem fazer várias vezes e não estragar o molde. Então, bora começar a trabalhar. Vamos riscar, usar o tecidinho e começar a fazer o nosso coelho fofinho. Então, aqui, ó, eu vou usar o Uniflock ou o Melton, tá? Vocês podem fazer com o material que vocês quiserem. Carapinha, tecido, Microsoft, já fiz e fica bem lindo. Então, o lado mais crespinho é o direito, vou colocar direito com direito, tá? E vou costurar todo ele deixando uma abertura. Esse é pro meu corpinho. Para as orelhinhas, eu coloquei 2 tecidinhos, direito com direito, tá? E manta atrás. Pode fazer um lado tecidinho, o outro Microsoft. É o que eu tô fazendo aqui. Microsoft de um lado, então vocês já sabem qual é o direito. Dobrou. O mais bagunçadinho é o avesso. Junta com a manta. O lisinho é o direito, botou o tecido em cima. Vai fazer uma rodinha também para fazer um fuxiquinho para fazer o rabo. E aí a gente vai costurar. Só isso por enquanto. Então, relembrando, eu costuro todinho ao redor, deixo uma margem de cada lado, pelo menos um dedo para não entrar na máquina, deixo a abertura do corpinho embaixo, tá? Na orelhinha, eu costuro tudo e deixo a abertura lá em cima, na parte retinha. E aí, a gente vai para a máquina costurar. O rabinho é um fuxico feito depois. Então, eu vou começar a costurar aqui por baixo, para deixar a abertura embaixo, um ponto mais larguinho, sempre deixando assim uma margem no Microsoft, no Uniflock, porque senão ele entra na máquina, tá? Faz a marquinha bonitinha, ajeita, sempre mantém a costura em cima da linha, tanto no corpinho quanto na orelhinha. Vocês vão costurar sobre o risco. Agora que eu já costurei, a gente vai cortar o excesso. Vai deixar uma margem de meio centímetro, tá? Na orelhinha, eu gosto de tirar a manta para não ficar um degrauzinho depois. Então, a gente tira a manta quase lá na costura, tá? Tira bem. E depois corta o excesso do paninho, para não ficar um degrauzinho quando eu virar. Vou fazer isso nas orelhinhas. Aí, agora eu corto o meio centímetro ali para deixar, tá? E aí, a gente vai virar. Vou cortar também o excesso no corpinho para depois virar. Agora que tá tudo cortadinho, a gente vai virar. Então, sempre faz a casinha, né? E sempre puxa a parte mais longe. E tá fácil de virar. Mesma coisa na orelhinha. A orelhinha a gente vai ter que virar entre os 2 tecidinhos, tá? Ajeita bem pra gente poder virar. Pra gente encher, né? E aqui nas orelhinhas, pega entre os tecidinhos, empurra e faz a casinha. Aí, coloca entre os tecidos, tá? Aí, coloca um palitinho, a caneta, tá? Um vira-boneca, um enchedor de boneca e veste. Aí, depois que vestir, ele vai ficar fácil de virar. Prontinho, virei. Aí, a gente já vai montar começar a encher o nosso coelhinho para fazer a montagem dele. Agora, vamos colocar a fibra, tá?
Então, tô usando fibra siliconada, a gente vai encher para deixar firme, cuidado para não colocar demais, porque o Unifloc ele aceita, né, enchimento até dizer chega. Então, leva bem até lá a parte de cima da cabeça, deixa bem firme, bem estruturada, mas sem excessos, tá? Também não pode ficar pouco, porque senão ele fica franzidinho. E aí, vocês vão ver que ele vai ficar bonitinho, tá? Firme e encher todo ele para depois a gente fechar com ponto invisível. Então, agora vamos fechar o ponto invisível aqui embaixo. O Unifloc no Melto é bem tranquilo, porque ele quase não aparece. Então, colocou a linha lá dentro, empurra bem, faz uma pinça aqui, ó, junta bem e vai sempre passando para baixo retinho e subindo na diagonal. Para baixo reto e sobe na diagonal, pegando sempre na beiradinha, na dobra do tecido. Isso a gente vai fazer em todo ele e deixar bem fechadinho, para não escapar manto ou abrir a costura depois. Ponto invisível concluído aqui, dou um nozinho, levo a linha para dentro, corto para deixar a ponta dela lá embaixo. E aí, a gente vai prender as orelhinhas. As orelhinhas já estão costuradinhas, viradas, eu vou fazer uma falsa bainhazinha aqui, ó. Só vou levar a pontinha pra dentro, tá? Ajeita bonitinho, ó, pra ficar bem alinhado um no outro, tá? E aí, a gente vai prender na parte de cima da cabeça. Não precisa fechar nem nada, porque quando a gente prender um lado, já vai prender os dois e já vai fechar. Então, aqui a gente vai alinhar. Vai posicionar bem aqui um pouquinho ao lado do meio da cabeça e vai prender também com o princípio do ponto invisível, ó. Vou pegar no Microsoft, vou atravessar as duas partes da orelhinha, ó, que daí já vai fechando. Desce reto e atravessa subindo um pouquinho do ladinho. Vamos fazer isso em todo o processo das duas orelhinhas e ele vai ficar bem bonitinho. Tô colocando ela segurando para baixo porque é para guirlanda. E eu quero ele como se a orelhinha estivesse caindo nas costas dele, tá? Também gosto de ir e voltar essa costura, para ficar bem preso, os cantinhos bem acabados, para não correr o risco de desmanchar, tá? Ela vai ficar bem bonitinha. E aí, a gente vai repetir o processo também no outro lado, na outra orelhinha. Então, vou até a pontinha, para não ficar nada, consigo esconder bem os degraus e fazendo ponto invisível. Já tô voltando. Prontinho, já prendi a orelhinha, tá? Depois a gente vai colar pra ela ficar um pouquinho pra baixo, ou dar um pontinho. E aí, eu vou costurar a segunda também. Agora que eu já costurei, tá? As orelhinhas eu vou costurar, vou fazer um fuxiquinho aqui, ó. Gosto de fazer com bainha pra não desfiar o meu tecido, tá? Seja de tecido, seja de Unifloc, a não ser que seja carapinha, que daí já é mais grossa. Aí eu não faço bainha. Vai fazer o fuxiquinho todinho e vai encher. Só alinhavando, né? Eu fiz o fuxiquinho, não fiz o nó ainda. Vou colocar o enchimento, vou apertar bem, tá? Esse molde eu usei para os dois, tá? Tanto para o grande quanto o pequeno. O pequeno eu fechei bem, fiz uma bolinha bem fechadinha e costuro aqui. Esse aqui que é maiorzinho, eu vou deixar meio aberto, vou dar um nó e aí eu já vou começar a costurar para prender ali, ó. Dou um nozinho, tá abertinho ainda, tá? E agora eu posiciono e vou costurar todo ele ao redor com o mesmo princípio do ponto invisível. Pega embaixo e atravessa na diagonal. Então, vou dar a voltinha toda nele, gosto de dar mais de uma volta também, para ir modelando para ficar certinho onde eu quero. Marine, posso botar um pompom? Pode. Posso fazer um pompom de lã e botar? Pode, gente. Esse aqui é um princípio, é um molde. É uma ideia para vocês partirem, tá? Tendo molde, vocês podem fazer do jeito que quiserem, criem
Isso é muito legal no artesanato, tá? Então, aqui eu vou costurar todo ele, vou prender e o meu coelhinho da guirlanda que não tem rostinho vai ficar pronto. Aí eu vou fazer dois coelhinhos, colocar cenourinha. Tem um molde também do girassol que tá aí, que eu uso bastante nas minhas decorações de Páscoa, que vocês podem usar à vontade, tá? Tá tudo no canal. É só procurar aí, vou deixar também aí na descrição dos vídeos para vocês. Tô aproveitando aqui, gente, deixando também o coelhinho que eu falei que era menorzinho, que eu vou fazer como naninha, tá? Então, aqui, ó, vou botar a bainhazinha pra dentro também, como eu fiz no grande, tá? Vou costurar como se fosse um Vzinho, vou prender um no outro, ó. Vou pegar a linha aqui. E aí, a gente vai fazer essa dobrinha aqui, ó, pra ficar um volume na orelhinha, tá? Senão a gente também podia embutir, mas como a gente quer esse volume, vou tirar um pedacinho de linha. A gente vai prender aqui, vou dar uns nozinhos e em seguida eu já vou prender na cabeça, tá? Um ladinho de cada, vou achar o meio e botar um pouquinho pro lado, para as duas orelhinhas ficarem bem juntinhas, tá? Lá em cima. Ó, prontinho. Aqui no meio da cabecinha, um pouquinho pro lado, né? Pra ficar centralizado. Eu vou costurar ela todinha, como eu fiz com pontinho invisível também, só que dando a volta, tá? Então, segura aqui e vai fazendo o princípio do ponto invisível e dando a volta todinha na orelhinha. Pega embaixo e atravessa na diagonal. Ajusta bem, como é naninha, vocês dão mais de uma volta também, garante que não vai arrebentar na mão da criança, linha bem firme, linha resistente, e vamos costurar toda ela. Então, para fazer o rostinho, a gente vai pegar uma linha de meada, tá? Peguei um fio, dobrei ao meio, botei as duas pontas na agulha e fiquei com esse elo. Vou imaginar aqui o centro do rostinho, tá? Vou entrar e vou passar a minha agulha, ó, por dentro daquele elo. Não vou precisar fazer nozinho nenhum aqui. Vou passar novamente e vou ter a marcação da boquinha, tá? Depois eu vou pro ladinho fazer os bigodes. Então, eu venho aqui, passo pro lado, vou fazer uma passagem retinha no meio, bem reto. Vou descer ou subir, desce, passou, sobe, passou de novo. E vou pro outro lado fazer a mesma coisa. Passa retinho, sobe, passa reto, pode dar uma leve inclinadinha, desce e passa de novo. Prontinho tá o meu coelhinho com o meu bigode, tá? Aqui no meio eu já posso fazer um pontinho cheio ou dar um nozinho se eu quiser trocar de linha, tá? Então, vou dar um nozinho aqui, passa a linha lá pra trás e corto o excesso de linha. Fica a pontinha lá dentro do coelhinho. Agora, eu vou repetir o processo pro narizinho da linha, tá? Só que eu coloquei 2 fios na agulha, então, eu tenho 4 pontas aqui. E vou entrar no elozinho também. Então, passo aqui só pra prender na marcação do meu narizinho. E vou fazer como se fosse pontinho cheio. Como tem mais linhas, às vezes atrapalha um pouquinho. Passou por dentro dos elos. E aí, agora, a gente vai fazer só a passagem de um ladinho pro outro, bem próximo, tá? Pra gente poder fazer o ponto cheio. Pode imaginar um triângulozinho, pode fazer só a marcaçãozinha assim, pra não atrapalhar, tá? Pra não ficar toda uma marquinha, como se fosse redondinho ou um triângulo. Aí vocês vão ver o que vocês acham melhor, tá? Só
para um lado e para o outro no pontinho cheio e tá pronto o narizinho do coelho. Agora, para finalizar, dá um nozinho e também empurra lá para trás. Aí, corta o excesso, tá, gente? Sempre que tiver mais linhas, vai dar mais trabalho, tá? Então, se quiser fazer com uma para passar mais tranquilo, vai passar mais vezes, tá? Olha que bonitinho. E agora, vamos bordar o olhinho dele. Agora, com uma linha de crochê fina, a gente vai fazer o olhinho, tá? Então, botei aqui, posicionei um pouquinho depois do narizinho, vou lá atrás, alargo um pouquinho, porque eu vou voltar pelo mesmo buraquinho, para não ficar marquinha. Volta e puxa para sair ali, ó. Bem no mesmo lugar que a gente entrou. Aí, se eu puxar, deixa eu puxar a linha aqui, seguro o tecido. Ó, ela não fica marquinha. Por mais que eu puxe, ó, ela tá solta. Aqui na frente afunda e lá não. Então, eu vou e volto pra fazer essa pressãozinha de afundar, tá? Marine, quero botar botão. Coloca, gente, não tem problema. Miçanga, não tem problema, tá? O problema é a criança, então vocês só cuidem pra onde vocês estão vendendo. Vou dar 6 voltinhas aqui, 8. Vou voltar no mesmo buraquinho. Ó, e já fiz um rococózinho, já vai ficar um olhinho bordado. Tô voltando na frente pelo mesmo buraco. Ah, eu quero o olhinho maior. Faz mais 8, faz mais um pontinho ao cocó. Se não, é só finalizar também, tá? Puxou. Ó, que bonitinho que fica. Já dá um nozinho. Vou deixar o meu desse tamanho. Agora, já vou dar um nó aqui. E já vou levar lá pra trás pra mim cortar minha linha também, tá? Ficou aqui, prendeu, opa, ajeita. Tudo tem jeito, ó. Ficou bonitinho, já prendeu, deu um nó, leva pra trás e corta o excesso. Vamos fazer do mesmo jeito no outro, tá? Lembrando que o coelho orelhudo também ele é feito da mesma forma, assim. Então, fica bem bonitinho e é tranquilo de fazer, tá, gente? Então, aqui tá, e a gente vai fazer o outro olhinho da mesma forma. O molde em si, ele é isso, tá, gente? O coelhinho pequeno, que vocês, na verdade, os dois eu fiz como o grande, tá? E agora eu inventei de fazer esse pequenininho naninha pra cestinha. Então, tá pronto, agora é só colocar lacinho, decorar, tá? E vamos montar a guirlanda, então. Esse aqui vocês deixam pra uma cestinha, pra naninha, pra vender avulso. Até pra um varal de coelhos fica lindo. E esse aqui a gente vai montar a guirlanda. Vamos montar rapidinho para vocês terem ideia, lembrando que vocês podem usar a criatividade sempre que quiserem. Então, gente, nesse caso da guirlanda, eu vou usar cola quente. Como eu nem botei fitinha, mas é uma opção que vocês têm, que ele esconde muito, então eu não gastei com a fita, tá? Então, eu marquei aqui um coelhinho de um lado e o outro coelhinho eu vou colar do outro lado também. Caprichem bastante na cola quente. Sempre que usar cola quente, dá aquela segurada, tá? Então, vamos colar os dois, um de cada lado. Agora que os coelhinhos estão bem coladinhos, a gente vai colar as cenourinhas para depois os laços, tá? Gosto de dar um pinguinho de cola também na orelhinha, tá? Capricha na cola, sempre lembrando de segurar, tá? Vamos lá. Então, gente, agora a gente cola os lacinhos, tá? Nos detalhes, eu gosto de colocar aqui, ó, no rabinho, fica bonitinho. Ou entre as orelhas também fica legal, tá?
Vamos colar as pontinhas das orelhas para ela ficar para baixo, a opção, tá? De vocês, que vocês têm, que ela deve estar um charmezinho. E o laço na guirlanda em si. E aí vocês podem decorar conforme vocês quiserem. Lembrando que esse é um dos moldes que tá lá no combo de Páscoa, que vocês podem adquirir individualmente ou no combo completo com 10 projetos lindos, tá? E imaginem muita coisa, pode dar de naninha, pode decorar cesta, pode fazer um só, pode fazer a família, faz 2 grandes, 2 pequenos, uma guirlanda linda, tá? Com carapinha, com outros materiais, com tecidinho, fica lindo, tá? Adorei fazer essa guirlanda aqui, espero que vocês gostem. Sigam aí, curtam o canal, deixem os comentários do que vocês estão achando, tá? Qualquer dúvida é só chamar e tá tudo no link aí os detalhes, tá? Da cenourinha, dos projetos, o que vocês quiserem, tem tudo aí. As redes sociais e foi muito legal fazer essa guirlanda com vocês. Muito obrigada e até a próxima.